Salve, Zé. Ó, o cara aí. Fala, Zé. Tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Professor, Fala, Zé. deixa eu te fazer uma pergunta. Não, Zé, não. Eduardo. Pode falar, Eduardo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. A aula do senhor vai ser presencial também ou não? A gente vai conversar sobre isso hoje. Dependendo do que a gente combinar, se vocês forem, de fato, nas aulas práticas, a gente faz elas de forma presencial. Mas aí Beleza. a gente teria que fazer uma combinação aqui bem bacana. Até porque, não sei se vocês sabem, mas as aulas práticas elas são diferentes, né, na presencial. Nas aulas teóricas, elas são síncronas, né? Para quem quer ficar online, tem a gravação, para quem quer assistir online, e para quem quer ir no presencial, tem a parte presencial. Nas práticas, não tem gravação nas práticas. Quem não for, não tem gravação, não tem nada, é prática. Mas essa presencial vai ter também? As práticas são presenciais, né? Elas estão planejadas para ter. O meu medo é, por exemplo, a gente marcar e aí vocês não conseguirem ir e não ter aluno. Aí não vale a pena, porque quem vai perder o conteúdo são vocês. Mas o conteúdo na sala não tem, vai ser só por vídeo mesmo. Não tem vídeo. Só online mesmo. Não, online que eu falo. Não, a teórica. A teórica é online, isso mesmo. Certo, beleza. As teóricas são online e as práticas elas podem ser presenciais. Se as práticas forem presenciais, elas não são gravadas. Não tem conteúdo gravado, aula gravada, não tem nada. Se elas forem online, aí tem esse conteúdo gravado que fica disponível depois para a prova, algo nesse sentido. Então, a gente tem que entrar num consenso entre todos para entender o que vocês vão optar. Ter a prática presencialmente ou ter a prática de forma remota. Tudo bem? Beleza, professor. Será que tem? Eu acho que tem mais gente, né? As duas turmas de vocês são grandes, né? Assim, relativamente grandes, né? A nossa não tá mais tanto, não. Quantos alunos estão na turma de vocês, Rafa? Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo. A nossa acho que tem umas 20 ainda. Então, a turma de vocês, eu acho que é a maior, né, do curso de Educação Física. Eu acho que a turma de vocês semestralizada é a maior que tem. E a número 2 é a turma do Rafa e do Zé. Então, eu acho que tem bastante aluno faltando aqui na aula de hoje. Nós temos 14 pessoas aqui. 14. É sexta-feira, né, professor? Então, é justamente esse o meu medo, né? Assim, na verdade, o meu medo voltado para vocês, né? Porque por mim não muda nada, né? Para mim ganhar sem trabalhar é melhor. Mas não é o que eu quero. Mas assim, eu falo por quê? Porque essa é uma disciplina que ela é densa. Apesar dela ser prática, ela é densa. E a gente perder uma prática lá, por exemplo, ela não tem conteúdo teórico. Eu vou comprar esse conteúdo depois. Inclusive, as provas, essa parte, elas já estão quase finalizadas, né? Então, assim, perder a aula que não tem gravação vai ser complicado nessa matéria. Então, mas eu acho que tem muita gente que, igual eu mesmo, eu prefiro ter a teórica, né, presencial, porque a gente já, querendo ou não, perdemos um ano, né, de faculdade, né? Então, querendo ou não, a gente deixou de aprender bastante coisa. Querendo ou não, não é a mesma coisa, né? De você estar na aula e você fazer online, né? Uma que às vezes... Pode falar. Não, pode falar. Não, uma que o sistema às vezes não funcionava, demorava para entrar, aí às vezes começava muito tarde, então a gente acaba não pegando tudo, né? Não aproveitando. Presencial, acho que é mais bacana, né? Assim, eu também, eu acho muito melhor, né, a parte presencial de todas as aulas. Por mim, todas seriam presenciais.
o problema de nós... qual eram os problemas do presencial? O problema do presencial também era a questão de deslocamento. É que a gente já estava acostumado com aquela rotina, né? Mas quantas horas se demorava para chegar na faculdade para chegar em casa depois? Então, assim, tem coisas, né? São pontuais, mas tem coisas que online ele é um pouco melhor. A questão de gravação. Você perde uma aula, aqui você tem a gravação. Sim. No presencial não tem. Agora, eu entendo muito o seu lado, o que você está falando, por quê? Porque foi difícil para vocês se adaptarem com a aula presencial, mas também foi muito difícil para nós, professores. Especialmente para os professores que são mais velhos, que não têm um embasamento um pouquinho melhor de tecnologia, foi horripilante, digamos assim. E aconteceu no meio do semestre. Complicado. Então, eu lembro que eu tinha disciplina de CMF, eu dava na lousa. Os meninos do quarto semestre tiveram aula comigo. O de gestora, a parte renal, eu dava na lousa. E não tem lousa. Uhum. E foi no meio do semestre, eu não tinha slide daquela disciplina, porque eu dava na lousa. Então foi horrível também. Horrível. Mas tem alguns pontos que a gente consegue melhorar aqui. Vocês vão ver quando a gente for falar de história do futebol, que eu acho sensacional, talvez a aula mais bacana aqui é nós falarmos da história, de onde veio o futebol. Tem vídeo de documentário, claro, vídeos curtos, né? Que a gente consegue tirar para entender o Cuju. E vocês vão entender o que é o Cuju, né? Mas, visualizar essas coisas a gente não tem a disponibilidade no presencial. A gente fazer uma pesquisa aqui relacionada à estatística, por exemplo, são coisas que a gente não tem no presencial. É verdade. Então, eu concordo com você. De todas as maneiras, o presencial é melhor. Mas nós não temos essa opção. Então, a gente precisa extrair o melhor daqui, que é o que a gente tem. Aquela famosa... Só quarta-feira com a Edmara que tá tendo presencial, que é de dança. Dança e ritmos. A Edmara tá dando, acho que de segunda também, presencial. Eu acho. E a sua aqui também tava como presencial de sexta-feira. A minha é híbrida, né? Ainda até me perguntaram se eu ia pra faculdade. Até perguntaram se ia pra faculdade hoje, que no AVA tá aparecendo, que é presencial, sala 109. E ela é híbrida. A minha ela é híbrida. Ela tem essa é a diferença, né? Aqui as que são presenciais 100% e as que são híbridas, né? Que são online e presencial no momento das práticas. A educação física não tem tantas disciplinas nesse semestre assim, mas alguns outros cursos têm, né? Por exemplo, se não me engano, acho que bioquímica, as da fisioterapia estão sendo dessa forma também, de serem teóricas no âmbito online e serem práticas no âmbito presencial. Até porque não tem sala para todo mundo, né? Tem que ser sala grande, tem que ter espaçamento. Então, eles deram uma passado teve bastante... Eu tenho um amigo que ele faz gastronomia, né? Então ele tava tendo bastante presencial de gastronomia, né? Também não tem como você fazer online, né? Eu acho que todo curso tem uma característica específica em que o formato online fez perder um pouco, né? O nosso tem os esportes, a fisioterapia tem a clínica, a biomedicina tem o laboratório, mas a gastronomia, essa aí, não tem jeito. Bom, gente, só para ressaltar, tá? Enquanto eu estou conversando, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, é porque eu estou esperando, provavelmente são 34 alunos nessa disciplina e tem 11 na sala, né? Então estou só dando um tempo para ver se a galera chega, tá? Não sei se... Foi igual a psicologia. Psicologia também teve bastante prática. Se eu não me engano, teve a questão dos estágios, né? Por conta da clínica. A clínica deles é lá dentro, né, William? É lá dentro. Minha esposa faz, ela teve semestre quase todo semestre passado prática. Porque, na verdade, é uma coisa que eu tento lutar, mas eu não tenho muito poder para lutar enquanto professor, né?
Eu não tenho esse poder para tentar lutar. Mas eu acho isso ridículo. Acho que a palavra mais exata é essa, ridículo, patético, pífio. Todos os cursos da saúde, todos, fisioterapia, psicologia, biomedicina, agora odontologia, nutrição, todos os cursos têm estágio dentro da universidade, tem campo de estágio, tem aula de estágio. Educação física não. Vocês vão fazer estágio, tipo, acha alguma coisa aí e traz pra gente. Só procura, foi que nem semestre passado, só procura e se vira. Exato. Só que o problema é que esse problema ele não é da Anhanguera. A Anhanguera que igual as outras, em qualquer lugar, a educação física é assim. Na Unicamp, onde eu fiz educação física é assim. Pô, eu lembro, a gente passava pelos corredores, tipo, pô, tinha mural com estágio da engenharia, da administração, e assim, estágios tops, estágio ganhando 3 pau no mês. Tipo, um monte de vaga, processo seletivo e grupo de carona, porque ia para outras cidades e não sei o quê. Tinha nada para ciência do esporte. Nada. Zero. Zero. É entregar currículo. É um negócio absurdo. E na Anhanguera acaba acontecendo a mesma coisa. Assim. Mas, professor, isso aí já é que nem você falou, em todas as faculdades é meio que um preconceito com a educação física, né? A educação física ela sempre fica por último, vamos dizer, né? Sim. Exatamente. Que nem nesse caso que a gente inventou os projetinhos aí de dança, de jiu-jitsu, espaços que ficam parados, né? Que ninguém utilizava e, tipo, se um aluno não vai lá para tipo, dar um toque, fala, tem esse espaço aqui, deixa eu usar, eles não falam nada também. Não falam nada. O meu plano, né, e aí era uma conversa que no semestre retrasado tínhamos, eu, Aline, Fred e Edmara, era o quê? Era utilizar o projeto de iniciação científica, né, que o Zé faz parte, inclusive, utilizar o projeto de iniciação científica para criar um grupo de estudos grande, né, com os meus alunos, com os alunos da Aline, com os alunos do Fred, com os alunos da Edmara, e montar um espaço acadêmico e de academia dentro da faculdade, que seria derrubar aquela parede ali que divide a ginástica das outras salas, para a gente conseguir montar uma academia. Inclusive, eu fiz o orçamento, estava fazendo um levantamento com a Edmara disso, né? Isso em março de 2020. E aí veio a pandemia. Então, o que a gente podia ter feito de colocar a academia lá dentro, porque se a gente coloca uma academia dentro da faculdade, aí a gente tem a clínica lá. Da mesma forma que a psicologia, que é o odonto, que é a físio, que é a nutrição, a gente põe uma clínica dentro da faculdade, traz as pessoas para treinar lá dentro, indivíduos obesos, portadores de alguma doença, faz diferentes projetos ali de dança, de luta, de treino, o que for, coloca vocês para fazer estágio lá. A gente tem uma sala teórica em que a gente aprende alguns conteúdos. Então, por exemplo, personal. Vocês podem entender sobre treinamento, mas entender sobre o mercado do personal é diferente. Entender como pega aluno, o que faz em relação ao personal, qual o momento de você fazer uma avaliação, de você fazer um monitoramento, de você fazer a prescrição, a questão do marketing, que envolve muito o trabalho do personal. Tem muito personal, desculpa o termo, bosta, mas que tem muito aluno, porque o marketing do cara é foda. O marketing dele é sensacional. Então, tem muita coisa ali que a gente poderia adentrar tendo um espaço prático na faculdade. Mas, e aí, se você for pegar do ponto de vista, eu até entendo. Pensa do ponto de vista se vocês fossem o diretor da faculdade. Não, o Oswaldo é coordenador acadêmico, tá? Não é o Oswaldo. Se vocês fossem o diretor da faculdade. O direito tem 600 alunos. A mensalidade é caríssima. Psicologia tem 700 alunos. Enfermagem tem 500. Fisioterapia tem 400. E por aí vai. Aqueles cursos da área humanas exatas ali, economia, administração, não sei o quê, tem mais 1.000, 2.000 alunos, pegando todos os cursos. Tecnólogos. Educação física tem 100. E olhe lá. Aí os caras vão gastar 100 pau montando academia lá dentro? Difícil, né?
Então é... Pra quê, né? Eles falam, pra que eu gastar dinheiro com isso se eu posso gastar com outro pessoal? Exatamente. Ó, pra vocês terem noção, o direito é um curso de humanas, né, basicamente. E eles têm um laboratório lá dentro. Tem a clínica lá do direito, que é o NPJ, né, o Núcleo de Práticas Jurídicas. Então, os caras que têm um curso totalmente 100% teórico têm um espaço prático lá. Vocês não. E nós que é 100% prático, não tem a prática. Não tem espaço prático pra gente... 100%. 100% não, vai. 50, vai, metade. Então, a gente tem uma luta aí, né? Então, quando a gente fala para vocês aquela questão do avaliar, aquela questão da gente tentar, vamos quebrar o pau entre nós. A hora que sai da educação física, a educação física é 100%. Quando a gente fala isso para vocês, né? Não é porque não pode falar mal do André, não pode falar mal do Edmar. Não, se vocês quiserem mandar carta para Oswaldo, demite o André. Faz alguma coisa com o André lá. Não, horrível, professor. Pode mandar, não tô nem aí com isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para que nós não falamos mal de nós para a galera de fora. É aquele ditado, no direito tem esse ditado, como é que é? Corvus oculum coroneirite, alguma coisa assim. Que significa um corvo não come o olho de outro corvo. Então, você não fala mal do seu colega de profissão. Você pode falar mal do seu colega de profissão para outro colega de profissão. Mas, para fora, não. É só vocês verem na prática. Vocês não vão falar... É muito difícil vocês verem um médico falar mal de outro médico. Ele vai falar assim, não, eu tenho uma opinião diferente, mas ele não vai falar que o cara tá errado. Se vocês vão em um julgamento, algum ambiente desse, o tratamento que os advogados têm com o juiz é sensacional, questão do respeito, porque os caras têm a mesma profissão. Isso falta na educação física. A gente acaba dando tiro no pé de nós mesmos em relação a isso. Falta maturidade nesse sentido, profissional, né? Isso assim, falta muito, né? Bom, galera, vamos começar então a nossa disciplina aqui, né? Porque já deu tempo. Acho que serão só nós 11 aqui, nós 10 agora, porque saiu alguém na aula de hoje, tá? Vocês já me conhecem, eu conheço vocês, a gente não precisa de apresentação. Eu só espero que a gente possa fazer um semestre muito bom, tá? Muito bacana. Eu não sei se algum de vocês trabalha com futebol, já trabalhou com futebol, quer trabalhar com futebol, mas na minha carreira pessoal / profissional, eu tenho uma divisão interna muito grande, né, na minha carreira do âmbito pessoal, que é o que eu acho de fato importante do ponto de vista humano, que é trabalhar com patologia. Trabalhar tentando melhorar a vida de pessoas que têm uma condição física muito ruim. Câncer, Alzheimer, Parkinson. Eu acho esse contexto da educação física muito bonito, né? E eu sempre tive o desejo de trabalhar com esse público. Porque eu acho que é o ponto mais bonito, digamos assim, da nossa profissão. Só que o outro lado da moeda é o que brilha meus olhos, que é o futebol. Então, eu vivo eternamente essa dualidade. E aí, quando eu dou aula, quando eu sou professor, eu estou no meio termo.
né? Porque eu consigo ter tanto contato com alguns colegas que foram, de fato, para o âmbito do futebol, com algumas pessoas que trabalham especificamente futebol, falando, estudando sobre futebol. Então, eu consigo estar atualizado em relação àquilo e também consigo estar atualizado em relação às patologias. Né? Então, eu ser professor me deixa no meio termo disso tudo. Então, eu gosto muito de ser professor, especialmente por conta disso. Mas futebol que brilha meus olhos, confesso para vocês. Futebol que brilha meus olhos. Não sei se isso se repete com alguns de vocês, mas é uma coisa muito bacana. E eu espero passar um pouquinho disso para vocês nessa disciplina. Essa disciplina eu acho que é a mais esperada, professor. Pelo menos para mim. Para mim é... Nossa! Mas você não é do basquete? É o que eu mais esperei. Seu irmão, você... Também. Também. Mas o que brilha meus olhos é o futebol. Bacana. Show de bola. Literalmente. Bacana. Não sei se é porque eu já fui do futebol. Já jogaram, né? Já eu joguei pelo Santos, né? Bacana, cara. Então. Aí veio meu irmão, aí... Não, meu irmão, ele só treinou, só. Ele não chegou a subir pra base, não. Você é que ano? Eu sou 99. Ah, você não pegou a época de ouro ali. 9-2, Neymar, Ganso e companhia. 9-4, Jean Xera, o grande Jean Xera. 9-5, Gabigol e companhia, né? Pô, aquela escola aquela época ali... é palhaçada, né? Mas eu cheguei a conhecer o pessoal, né? Eu conheci, tirei foto com os meninos, mas jogar com eles ainda não deu tempo. Não deu. Não. Mas eu sabia que você era santista. Por ser 99, você é do ano do Rodrigo ali, não é? Do Raio. Sou. Bacana. Aí. Mas eu sou o único otário aqui que se também jogava? Falou que jogava? Gosta do... Quem? O Eduardo falou? Acho que ele falou. Professor, eu treinei também, mas não foi no profissional, né? Na escolinha foi só escolinha mesmo de bairro, né? Nunca cheguei para os clubes mesmo, né? Mas já ganhou interclasse. Isso é direto, né? E hoje a gente tem um time de society, né? Que a gente joga. A gente agora tá parado porque, referente à pandemia, eles acharam que não deve jogar, então a gente tá parado. Legal. Mas... Cara, eu acho isso muito bacana de São Paulo, viu? De São Paulo, dos paulistanos no contexto geral, isso é muito bacana. Vocês têm uma organização muito top. Tá dando interferência? É o ponto 7, né? Tá dando interferência de alguém. Vocês têm uma organização muito grande, cara. Pô, eu fui jogar de quinta-feira lá com o irmão do meu amigo daqui de Bauru, que tá morando lá. Eu fui jogar com os caras jogam há 8 anos juntos. Aí tem uma puta organização, uniforme, os caras... Meu tio joga 20, os caras jogam 20 anos juntos. Tem álbum de figurinha, faz churrasco, junta a grana da mensalidade, faz churrasco no final do ano com banda, com o cara a 4. Meu tio mora Agora ele mudou pra praia, e aí ele volta, traz camarão. Né? Pô, eu jogava de segunda-feira, quando eu dava basquete pros meninos, eu jogava de segunda-feira, lá no Ipiranga, saía do Belenzinho, ia atravessava a cidade e depois voltava pra Penha, né? Era correria. Mas os caras também jogam 10 anos juntos lá, tipo, isso é muito bacana, cara. A organização de vocês dos futebol de São Paulo são muito legal. Isso a organização legal. Daqui é o Fut7, né? Fut7 que organiza tudo. Eu acho que tem menos, viu? Eu acho que no interior o futebol de society é maior. Então, aqui é o Fut7, né? São Paulo, quem comanda assim, os campeonatos maiores mesmo, que vai para até a Série A mesmo de futsal, é o Fut7. Entendi. Tem outras ligas que não vamos dizer que é amador, né? Se você se classificar entre os 10, você vai para a Liga dos Campeões. Aí se você ganhar a Liga dos Campeões, você ganha uniforme, aí você sobe para a série do Paulista. Aí do Paulista vai, é D, é E, D, C e assim vai, até você subir pro A.
Aqui a gente vai subir falar pro Ice, bastante. joga contra o São Paulo. Aqui a gente vai falar bastante de futebol e futsal. A gente vai... Claro, aí eu vou querer bastante essas considerações de vocês em relação a essas organizações quando a gente for falar sobre essa estrutura. Futebol de torneio das favelas, futebol da várzea. Aqui em Bauru, na região aqui, tem também um torneio muito forte, mas não é igual a São Paulo. A várzea daqui é muito forte, mas não é igual a São Paulo. Não é. Aí tem ex-jogador, tem galera que joga, que disputa mesmo, que ganha salário para jogar na base mesmo. Por isso que não é amador e também não é profissional, né? É um meio termo ali. Mas isso é bem bacana, a gente vai falar bastante disso. Futsal também, a gente vai falar, mesmo, organização de futsal. Os clubes de futsal. O Bruno Henrique mesmo, que é o atacante do Santos hoje mesmo, ele era de base, aí acho que eu não lembro, um jogador aí acabou montando o time, pegou ele e hoje ele tá no Santos. Flamengo, né? Não o Bruno Henrique, o outro. Tem um Bruno Henrique que ele tá no Santos agora, um altão de 1,90m. Entendi. Não sei se chegou. Ele também era de base. De base não, de várzea, e acabou sendo chamado pelo um padrinho, né? Aí ele acabou agora. Tá. Bacana. Galera, só uma coisa, tá? Vocês já me conhecem, eu vou pedir, nós temos aqui, não são tantos alunos, mas eu gosto desse bate-papo nas disciplinas, tá? E essa disciplina, como ela tem um enfoque emocional muito grande por trás, isso ajuda a gente a bater papo. Então, eu vou passar os conteúdos, a gente vai falar muita coisa importante aqui, mas eu quero que a gente tenha esse clima de bater papo, tá? Então, eu vou pedir para que vocês abram as câmeras, não importa se está dormindo, se está deitado, se está comendo, o que vocês estão fazendo, eu tô nem aí com isso, tá? Se está no ônibus, se está na rua, não importa. Mas liguem as câmeras e para a gente aproveitar mais e conversar bastante, tá? Fazendo uma similaridade, uma analogia como se a gente estivesse no presencial mesmo. Então, Fabiano e Zé já conhecem a lógica do jogo aí, já estão a par, né? Mas eu vou pedir para que todos façam isso, tá? Eu já ligo, professor. Beleza. Estou aguardando todos. Vamos lá. Boa, Rafa. Cara do handball. Esse semestre não tem handball, o próximo vai ter handball, hein? A história... Eu tava olhando a grade só no 7º. Só no 7º, cara? Mó triste. A história do handball é muito da hora, cara. Muito da hora. Eu também curto o handball, viu? Fazendo uma analogia, né? É tão difícil achar um time amador pra jogar, cara. Vocês não jogam handball. Vocês jogam o indoor. Né? O handball é de campo. O handball, primeira vez que o handball foi disputado nas Olimpíadas, ele era disputado no mesmo estádio do futebol. Tinha os jogos de futebol e na sequência tinha os de handball e vice-versa. Eu não sei por que eles tiraram o handball de campo, devia ser muito doido. Porque o handball esporte você pode bater rugby, muito. Né? Tipo um rugby. O handball esporte você pode bater muito. Imagina no campo. Devia ser muito doido, né? Não, eu tô brincando, vocês não jogam, tá, galera? Foi só pra falar do contexto histórico. É handball de 11, né? 11 contra 11, cara. Pô, sensacional. Muita gente. É tipo rugby. Eu acho que eles transformaram o handball num rugby, o de hoje, né? Não fala isso. Não nessa disciplina. Nessa disciplina, a gente tem que ter um respeito máximo pelo rugby. Nessa disciplina aqui, nós temos que ter o preconceito com futebol e não com rugby. Vocês vão entender o porquê. Não sei se alguém sabe aí, mas quem não sabe irá descobrir. Essa disciplina aqui, ela é de rugby. Vocês vão entender. Como assim? Vocês vão entender. Bugou todo mundo. Vamos ligar as câmeras aí. Fiquei bugado. Bárbara, todo mundo pensando, tentando entender. Agora vocês vão jogar no Google aí, vai estragar a história, pô. Não, mas... Não, vou jogar não. Vou esperar você falar, professor. Vamos esperar. Aula que vem. Beleza. A gente vai fazer uma inversão aqui do conteúdo programático justamente para começar de onde tem que começar. Né? Então, galera que segue o livro, aí a gente vai seguir o livro sim, né? Mas vamos ter essa cautela aí para começar do começo. Marcos Paulo aí também, cara. Ó, tempo que eu não vejo. Tranquilo? Show de bola. E aí, professor, beleza?
Tem. Boa, ó o Eduardo aí, ô Lucão. Ô, sem frango e batata doce hoje, hein, Lucão? Tapioca. Tapioca na hora do intervalo. Ah, crepioca. Tem que ter proteína. Bom, show de bola, galera. Vamos aqui, então. Eu vou falando algumas coisas aqui. Se surgir curiosidade de vocês só não precisa fazer aquela... Eu acho... Tem a função aqui de levantar a mão, acho legal, mas não precisa, tá, gente? Quer falar, abre o microfone e já me interrompe na hora ali e vamos conversando aqui, tá? Hoje, a gente tá tranquilo em relação a tempo e tudo mais, porque o conteúdo de hoje, ele é de apresentação da disciplina, tá? Então, o conteúdo específico do rugby, a gente vai começar a partir da próxima aula. Tudo bem? Beleza, professor. De rugby? Fechou. Eu prefiro... Né, tem uma galera que fala, o futebol foi inventado na Inglaterra. Se você fala isso na Itália, os caras te pegam na porrada. Né? E a gente vai entender o porquê disso aí. Né? Então o futebol é sensacional, cara. A história do futebol é maravilhosa. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. A gente vai começar pelo conteúdo programático, tá? Quero apresentar a disciplina para vocês em relação ao conteúdo programático. Né? Aqui tá o que eu falei para os meninos, né? Que eu tomei um susto, falei, caramba, eles já estão no quarto semestre, velho. Nossa, tinha 60 na turma quando a gente... Parece que foi ontem. Né? Tô ficando velho mesmo. Né? Mas vi que tem a turma do 7º/8º aí também. Né? Tem TCC semana que vem, hein? Então, a disciplina tá aqui. Nós temos as cargas horárias aqui certinho e tudo mais. Isso aqui já está disponível lá para vocês, tá? Mas eu acho bacana mostrar o pé dessa disciplina porque é importante, Isso aqui, a gente já começa aqui em um ponto importante, tá? E aqui eu peço bastante atenção. Na educação física, a gente tem um erro conceitual muito grande, né? E os alunos, eles crescem, digamos assim, com esse erro conceitual. E muitos alunos viram professores. Não tanto da nossa instituição, mas é comum da educação física, tá? Comum da educação física. Alguns viram presidente da República, outros viram do Exército, enfim. Tá? Muitos têm o conceito errado. Qual o conceito errado? O conceito errado de que o aluno da educação física tem que jogar bola. Isso aqui não é um curso de jogar bola. É claro que a prática é importante. A prática é importante. Mas aqui a gente não está no spa, não está numa colônia de férias. Aqui nós estamos formando profissionais. Então, a concepção de aulas, quando vocês têm vôlei, basquete, futebol, handball, o que for, é que vocês aprendam a trabalhar com isso e não jogar. Jogar, vocês arrumam a turma de vocês aí, né, de quinta-feira à noite, de quarta-feira à noite, né? Joga bola lá, seja a bola que for, né, o esporte que for, toma uma cerveja depois, bota a resenha em dia, aí você joga. O conceito da disciplina é que nós aprendamos a trabalhar com isso. Então, claro que nós vamos ter aulas práticas. Claro que em alguns momentos é importante que a gente jogue, mas isso não pode perder o foco. E é tão fácil perder o foco jogando, né? Porque jogar é tão gostoso, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, tá? A gente tem que entrar e sair dessa disciplina com competências específicas. Competências que deixam vocês aptos a trabalhar com futebol. Porque tem alunos, inclusive nessa disciplina, que nunca tiveram contato com futebol. O futebol é machista, não tem jeito. Né? No Brasil
Brasil, o futebol é machista. Né? Um exemplo, quantas das meninas aqui já jogaram futebol? Eu já. Boa. Quantas de vocês jogaram em clubes de futebol? Eu não. Eu também não. Quantas de vocês jogaram na categoria de base no futebol? Eu não. Não. Quantas de vocês conhecem outras meninas que viraram jogadoras profissionais de futebol? Eu conheço uns aí que estão quase, viu? Aí, a Bia tá perto. Bacana. Quantas de vocês? Então temos uma de todas. A Bia já respondeu. Quantas de vocês jogam futebol regularmente? Uma vez por semana? Uma vez por mês, pelo menos? Tem um grupo de futebol? Quantas de vocês? Eu não pratico. Eu agora não jogo. Eu jogava no time aí da faculdade antes da faculdade, né? Mas agora eu tô sem jogar. E quantas de vocês passam, às vezes, voltando para casa, passam para trabalhar, vê um society, vê uma quadra e vê mulheres jogando? Aqui perto da minha casa... Pode falar. Aqui perto da minha casa tem a escolinha do Ronaldo. Ali próximo ao metrô Itaquera. Aí eu vejo umas meninas. Aqui onde eu moro tem bastante praça e tem muito boliviano. Então, você vê ou de noite ou de domingo várias bolivianas, todas jogam. E é muita mulher, muito. Olha, que bacana. Então as mulheres conseguem se organizar e para jogarem aí toda semana. Sim, elas tomam conta das quadras aqui. Olha, que bacana. É uma exceção à regra, né? Tem bastante oficina de costura, então eles vêm tudo para cá, né? Aí, como aqui tem bastante praça, e as praças daqui todas têm quadra. Então, eles tomam conta das quadras. Excelente. Mas vejam, galera, que esses pontos, infelizmente, eles são exceções. Nós temos uma cultura muito forte machista do futebol. É muito forte. E o futebol, ele sempre se envolve com política. Sempre. A gente precisa também passar por esses caminhos, discutir sobre esses caminhos, para entender o contexto, entender o que vocês, como profissionais de educação física, podem agir, né, para melhorar essa situação, para tentar fazer um esporte equalitário. Né? Como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Lá, o comum é que as mulheres joguem futebol, não que os homens. E isso também se mistura com a história do rugby. A gente vai falar por quê. Mas, enfim, são temas aí para a gente discutir ao longo da disciplina. Eu só queria passar um pouquinho para vocês, tá? Mas, enfim, falar em relação aos pontos aqui é só para a gente tomar esse cuidado, tá? Então, o William, que falou que já jogou, né? Sei que outros também já jogaram futebol, ainda jogam futebol, tem um apreço muito grande por futebol, mas aqui a gente precisa separar o que é o gosto de jogar por lazer, de jogar futebol, do que é a prática profissional da educação física no futebol. Tudo bem? E bom, porque eu não sei jogar nada. Nem eu. Não, isso não tem problema. Glenn Mills, Philosophy. Se alguém não conhece o Glenn Mills, depois você joga no Google aí, para entender um pouquinho da filosofia dele. Fica essa lição de casa. Bárbara não, Bia, eu vou só pedir para que você desligue o seu microfone, porque ele está dando interferência. E aí, se você precisar falar alguma coisa, você liga, e é assim todo mundo, tá, galera? Sempre que vocês precisarem falar alguma coisa, liga, fala e desliga, só para não dar a interferênciazinha no fone, tá bom? Bom, vamos lá. Professor, como é o nome do cabra aí que você falou? Glenn Mills, com 2 L's. Como? Glenn Mills. Glen.
mais conhecido como treinador do Usain Bolt. Beleza, vou procurar aqui você. Show. Gente, então aqui nós vamos falar, né? Essa é a primeira unidade, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de futebol, né? Ou melhor, desdobramentos que o futebol teve. Tá compartilhando, Vocês não estão vendo? Eu não tô, não sei se alguém tá vendo aqui, mas eu Vou não... fechar aqui e vou pôr de novo, Rafa. Vê se você tá vendo agora. Agora foi. Agora sim. Ah, beleza. Então, o futebol, ele foi um contexto tão grande, mas tão grande, que ele precisou ter desdobramentos. Diferente do basquete, por exemplo. O basquete, ele já foi uma modalidade indoor. A galera teve basquete comigo, sabe? Ele já foi criado como uma modalidade indoor. Então, ele não precisou ter desdobramentos. O futebol foi uma explosão tão grande, um contexto que demorou aí 5.000 anos pelas suas transformações, que ele acabou depois tendo vários desdobramentos. Então, a gente vai entender um pouquinho deles, né? Futebol de mesa, né? O futebol de praia, né? O futsal e o futebol de salão, que são modalidades diferentes, ou a mesma modalidade com organizações diferentes. Vamos entender essa confusão? O futevôlei, né? Enfim, todos os futes são desdobramentos do futebol original. Um pouquinho, né, uma pincelada do contexto sobre futebol e sociedade, a gente vai falar também. E aqui, tá dando interferência aí? Beleza. E aqui a gente vai falar um pouquinho também, na verdade a gente vai falar muito sobre isso aqui, né, sobre a história do futebol. Eu acho que esse é o grande boom dessa disciplina. Né, entender o contexto, a ferramenta futebol. O futebol é uma ferramenta no Brasil. Né, não é uma coisa simples. Qualquer lugar que você passa, você vê futebol. Na TV, você vê futebol. Todos os dias na TV tem inúmeros programas esportivos falando sobre futebol. Tem canais esportivos específicos de futebol. Tem isso do vôlei? Tem isso do handball? Tem isso do basquete? Pouquíssimo. Não. Então, tá errado, é óbvio. Mas não dá para bater com o sistema. A gente precisa se adaptar em relação a ele em determinados momentos. Como a gente pode utilizar isso de uma forma benéfica? Essa é a questão. Então, a gente vai entender essas ferramentas. Né? E o futebol é uma ferramenta. Mas, para entender a ferramenta de futebol, a gente precisa entender a história do futebol. É por isso que eu vou me adentrar tanto em relação à história dele. Aquela questão que eu falei para vocês, né? Sobre o gênero, né? Sobre a questão do gênero em relação ao futebol. O que a gente pode fazer, como a gente pode entender essa questão e o que a gente pode... Quais são os próximos capítulos, né, em relação a isso. Eu acho que já está mudando muita coisa. A última Copa do Mundo feminina, por exemplo, teve uma visibilidade que nunca se teve na história. Né? Na Europa está um processo muito forte do futebol feminino, mas muito forte. Né? Nos Estados Unidos continua muito forte, só que aí o que vai para os Estados Unidos vai para o Canadá e, consequentemente, vai para o México. Então, a gente tem toda a América do Norte com esse contexto. E tomara que isso chegue na América do Sul tão forte quanto. Tomara. Quando eu falo América do Sul, não falo só do Brasil, tá, gente? A gente tem aqui um fenômeno que passou, chamado Marta, que ajudou muito a disseminar esse futebol. Mas não pode ser um fenômeno que passou, que chegou, fez o que fez e foi embora. Tem que ter coisas além disso, para que a categoria fique. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Isso aqui é tema prático, que a gente vai falar no segundo bimestre. Mídia, a gente vai falar um pouquinho. E competências para treinadores, a gente vai falar muito. Né? Muito. Em todas as aulas, na verdade, a gente vai dar essa pincelada, né, sobre determinados temas e como a gente trabalha com isso. Né? E quando a gente fala sobre trabalho, a gente tem que separar o esporte sempre em dois, né? Em três, para o futebol talvez até em três, mas no esporte em geral a gente tem que sempre separar em dois. Iniciação esportiva e alto rendimento. Né? São coisas completamente diferentes. O que funciona para um não funciona para o outro. A galera do quarto semestre que teve 3 disciplinas de pedagogia comigo no semestre passado, a gente conversou demais sobre isso. Demais sobre isso. O que acontece em um, não acontece no outro.
Então a gente precisa trabalhar nesses dois contextos. Nesses dois contextos. Isso aqui é o foco da disciplina, tá? Quem acha que a gente vai ficar batendo bola na parede, quem acha que tem que ficar batendo bola na parede, método tecnicista, isso aqui é anos 90 para baixo. Hoje em dia, há 20 anos, pelo menos, é isso aqui, ó. Teaching Games for Understanding, TGFU, as escolas americana, alemã, espanhola, do ensino do jogo. Professor, aí, para quem gosta de futebol, esses pontos, eles não são à toa. Quando vocês veem os portugueses vindo para o Brasil e papando títulos, não é à toa. Não é à toa. A escola do futebol a escola portuguesa de pedagogia, que foi muito aplicada para o futebol, ela é sensacional. Talvez a maior. Talvez aqui nessa disciplina a gente até leia como lição de casa a tese de doutorado, ou doutoramento, porque é o termo em português de Portugal, de um treinador que talvez vocês conheçam, que chama José Mourinho. Ele fez doutorado em análise tática. Então, quem já ouviu falar sobre periodização tática foi um conceito universalizado pelo José Mourinho, enquanto ele estava na Universidade do Porto. E aí ele fazia estágio no Barcelona com outro... Não sei se vocês sabem dessa história, né? Mas o Mourinho, ele fez estágio no Barcelona quando o Louis van Gaal era treinador do Barcelona, e o Mourinho fez estágio durante 4 anos no Barcelona com outro cara, chamado Pep Guardiola. E aí o Mourinho recebeu o convite, depois desses 4 anos, para assumir uma equipe onde ele, na cidade em que ele fez a graduação, o doutorado, chamado Porto, em Portugal. Aí ele assumiu a equipe em 2003, o resto é história. 2004, especialmente, o resto é história. E, consequentemente, em 2007, o Pep Guardiola assumiu o Barcelona. A primeira atitude dele foi mandar o Ronaldinho Gaúcho embora, e montou, talvez, a maior equipe de futebol da história do futebol moderno. Mas, enfim, tudo isso baseado em Teaching Games, tá? E a gente vai entender isso aqui. Tecnicismo, a gente vai entender o porquê que não funciona mais, porquê que não cabe mais no futebol. A galera que já teve as pedagogias comigo já sai na frente em relação ao entendimento disso aqui. E, é claro, tudo isso aplicado a como a gente pega todas essas informações da pedagogia do esporte e coloca no futebol. Depois, aí sim, a gente vai entender as características que formam os princípios operacionais individuais do futebol. Então, por isso, a gente chama de princípios técnicos. Quando a gente ouve a palavra técnico, significa individual. E quando a gente ouve a palavra tático, nós tentamos associar, não é sempre, tá? Tem exceções da regra, ao coletivo. Tá? Mas o comportamento tático também existe de forma individual. Tá? Mas só para desvincular o que é técnica e o que é tática de uma forma bem simples, tá? Sempre que vocês ouvirem na disciplina a palavra técnico, contexto mais individual. Sempre que vocês ouvirem na palavra tático, contexto normalmente coletivo. Ok? Então, unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios técnicos. Tá? Bom, professor, então você estava falando que a metodologia mais utilizada no ensino da pedagogia do esporte, especialmente do futebol hoje, é a pedagogia que envolve os jogos, e logo na sequência a gente vai ver os princípios técnicos. Então a gente vai entender a treinar a técnica com o jogo, a treinar o individual com o coletivo. Vocês estão entendendo a lógica? A bagunça? Não? Sim ou não? Não. Vamos lá. Vamos voltar. A gente vai começar falando sobre tudo isso aqui, certo? Beleza? Certo. Beleza. Caracteriza a disciplina, fala um pouquinho sobre o futebol.
vai fundo na história do futebol para entender a importância do futebol e o porquê ele se tornou importante. Não sou eu que estou falando, né? É o esporte mais jogado no mundo. Depois a gente vai falar sobre algumas características, desdobramentos, até que a gente fala um pouquinho sobre pedagogia do esporte aplicado ao futebol. E aí quem está no grupo dos representantes da educação física, eu dei um spoiler lá ontem, hein? Bárbara tá, Rafael tá, né? Tem um spoiler lá que é importante, hein? É muito importante, na verdade. Né? Então a gente vai falar sobre pedagogia do esporte aplicado ao futebol, certo? Certo. E eu deixei bem claro para vocês, enfaticamente falando, que o método tecnicista de ensino, ele não tem mais espaço hoje. Talvez, em determinadas situações, no alto rendimento. Ele tem espaço em determinadas situações no alto rendimento, mas no futebol de base, na formação, em aprimoramento, a gente trabalha com isso aqui. Ó. Métodos baseados em jogos. Tudo bem? Utilizamos de jogo para treinar atletas que joguem. Que é o Teaching Games lá, né? Exatamente. Teaching Games é um desses métodos. Né? O Teaching Games é um método criado pela escola inglesa / americana da pedagogia do esporte. Que são os jogos pela compreensão. Exatamente, Marcos. Só que aí, então a gente fala sobre isso, né? E vem falar sobre princípios técnicos do futebol. Vejam aqui, ó, condução de bola, passe, recepção, proteção, cabeceio, cruzamento, finalização. São ações individuais. E já tem que ser meio tecnicista, né? Ou não? É isso que eu não estou falando. Eu estou defendendo o ensino dos jogos. E logo na sequência a gente vai falar sobre o ensino de princípios individuais. Como que isso é feito? Não é muito mais fácil. Se eu quero ensinar os meus alunos a cabecear a bola, não é muito mais fácil pegar a bola e jogar na cabeça deles? É isso que a gente vai aprender a não fazer. Essa é a questão. Mas a gente vai entender, é só um spoilerzinho. Tá? Então, é utilizar jogos para aprimoramentos técnicos. E aqui tem uma frase de um brasileiro, um jogador brasileiro que teve uma carreira, como é que eu posso dizer? Talvez ele não foi maior pelo seu âmbito extracampo, né? Mas dentro das quatro linhas, talvez ele foi um dos maiores da história. E ele traz um ensinamento, olha quem, né? Justo quem. Traz um ensinamento para a nossa disciplina muito importante nesse contexto. Não sei se vocês conhecem, tem um apelido de Garrincha. Tem uma história do Garrincha no Botafogo, é claro, em que eles estavam treinando cabeceio, finalização, só que baseada em cruzamentos. E aí então jogava a bola na área e o zagueiro brigava com o atacante para cabecear, né? Jogava a bola na área, o atacante cabeceava. Aí jogava a bola na área, o atacante cabeceava. Aí diz a história que o Garrincha levantou a mão e falou pro treinador: treinador, mas você já combinou isso aqui com a equipe adversária? Então, esse é o ensinamento para a nossa disciplina. Na verdade, para qualquer esporte, né? Mas especialmente para o futebol, que é muito disseminado. Eu poderia pegar a bola com a mão e jogar para o meu aluno cabecear. Mas no jogo, na hora dele jogar, quem que vai jogar a bola na cabeça dele com a mão? Então, para que ele vai aprender a cabecear
uma bola que veio da mão de outra pessoa. Entendem a lógica? Sim. Faz todo sentido. Essa é a base do método de ensino pelos jogos. Esse é o ensinamento que o Garrincha, nos anos 50, 60, já nos trazia. E aí, sim, aí nós entramos, né? Aqui o olho brilha. Nossa Senhora! Aqui o olho brilha, não tem jeito. Né? Princípios táticos, né, de ensino no futebol e futsal. Aqui o olho brilha, não tem jeito. Né? Aqui é onde a CBF trabalha, a partir daqui. Né? Não sei se algum aluno tem interesse em fazer algum curso da CBF. A CBF veio com um propósito muito bacana, né, com o CBF Academy, das licenças, licença C, licença B, licença A, licença Pro, que são cursos de média duração específicos para formar treinadores de futebol. E assim, os cursos são... E aí todo treinador que trabalha com futebol precisa ter essas licenças para trabalhar com futebol. Então, o planejamento da CBF, quando tem que bater, bate. Mas quando tem que elogiar, tem que elogiar. O planejamento e a execução desse plano da CBF está sendo muito bacana. Né? Inclusive, aquela licença Pro, em que os caras pegam todos os treinadores de Série A e B, levam para a Granja Comari, fazem uma semana. Pô, é sensacional. Sensacional. Então, tenho certeza que no médio prazo isso vai... Talvez nós consigamos criar de verdade a Escola Brasileira de Ensino do Futebol. Nós temos a história brasileira do futebol, mas nós ainda não temos uma escola. E isso, com certeza, nos traz muitas perdas. Nos traz muitas perdas. Para uma população onde você nasce ouvindo falar de futebol, nasce chutando a bola praticamente, o Brasil não é hegemônico, como é os Estados Unidos com o basquete, por exemplo, como é a Índia com o cricket, como é a Nova Zelândia com o rugby. Então... O argentino também tem muito mercado, né, europeu e sul-americano também. Pois deu uma falhinha. Argentina. Cara, a Argentina, ela é um caso à parte. A Argentina, ela é um caso à parte por conta da língua. Eles têm uma facilidade para entender o esporte muito mais fácil por conta da língua. Por eles falarem o castelhano, eles conseguem compreender o espanhol e traduzir o espanhol de uma forma muito mais fácil. Então, a escola espanhola da pedagogia do esporte, por exemplo, é o que formou os treinadores argentinos. E a gente vê, por exemplo, um fenômeno acontecendo na Argentina nesses últimos 20 anos, dos treinadores de lá serem espetaculares. O grande problema é que os treinadores argentinos não trabalham na Argentina, especialmente no futebol. Mas se você pegar mundo afora, especialmente na Europa, é lotado de treinadores argentinos. Por conta dessa facilidade em relação à compreensão da língua. Porque para traduzir, por exemplo, o que o Juan Pablo Greco, que é um dos expoentes da pedagogia do esporte, para o português, você vai perder significados, não tem jeito. Mas para traduzir do espanhol para o castelhano, você perde. Então você tem essa facilidade em relação à língua. No português a gente não tem. A gente tem com a escola portuguesa, mas a gente não faz nada do que a escola portuguesa faz e fala para fazer. Por isso que aí os caras vêm aqui na Série A, como veio Jesus, como veio agora o Abel, e conseguem estar anos-luz à frente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, quando a gente vai falar de princípios táticos, aqui entra a parte analítica do futebol. Isso é bacana. Entender como as variáveis do jogo, como um jogo de xadrez. Como uma ciência aplicada ali à imprevisibilidade do jogo. Isso é muito bacana. E aqui, por isso que eu falei, o olho brilha. Aqui a gente não aprende muito sobre
o trabalho individual. Aqui a gente aprende sobre o trabalho coletivo de um esporte que é coletivo. Um esporte que é coletivo. E aqui entra o que nós conversamos lá no semestre passado, na disciplina de iniciação esportiva. Se talento existe, talento é predisposição genética. Predisposição não significa performance. Significa uma maior capacidade de performance, mas não significa performance. Porque se fosse assim, o William está aqui na nossa aula, se fosse assim, o Jean Scherer teria virado o maior brasileiro da história do futebol. Tá? Então, o talento, ele vai até um certo ponto. Depois daquilo ali, não tem talento que segure. Não tem genótipo que segure sem as interações fenotípicas. Bom, enfim. E aí a gente termina, né? Se a unidade 3 brilha os olhos, a unidade 4, então... aqui a gente joga e joga, né? Aqui é fisiologia aplicada ao futebol. Aqui é bacana demais. Então, aqui, ufa! Aqui a gente vai provavelmente, tá? Provavelmente, aqui a gente vai ter aí uma galera importante vindo palestrar aqui para vocês de sexta-feira à noite. Então, aqui vai ser bacana. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? Porque o livro nos traz isso aqui. A gente precisa falar disso. Né? É claro que eu vou tentar dar o mínimo de ênfase possível, mas a gente tem que falar. Mas, o que a gente puder falar disso aqui, métodos de cargas seletivas de Antônio Carlos Gomes, né? O que a gente puder falar sobre avaliações físicas, né? Falar do RAST, por exemplo, elucidado pelos gregos, que hoje o RAST se tornou um teste de sprint intervalado, aqui é sensacional. A gente for falar dos métodos de treinamento de força, e aí a escola soviética do treinamento de força não entra no futebol. Aqui é a escola americana, do treinamento de força. Aqui é pliometria, aqui é peso livre, né? Aqui é aquela famosa frase, we don't use machines, we build them. Nós não utilizamos máquinas, nós formamos máquinas. Então, fisiologia e treinamento aplicado aqui é bacana, viu, rapaziada? Bacana, galera. Maravilha. Então, é tudo isso. E aí entra aquele contexto lá que a gente falou um pouquinho sobre competição, e aí competição de alto rendimento, de várzea, de iniciação, né, e um pouquinho sobre regras. Né? São 23 regras apenas do futebol para a gente aprender. Então vamos tentar falar um pouquinho disso, tá? É claro, e as do futsal também. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, galera? E trazer para vocês aqui o nosso conteúdo programático. Se nós vamos aprender a fazer uma periodização, uma planificação de treinamento físico, o mínimo que eu podia trazer na aula de hoje era uma periodização de aulas, né? Uma planificação do conteúdo programático, o mínimo. Então, tá aqui, tudo nossa disciplina, eu tô aqui, né? Talvez não seja todas eu, tá? Mas não posso prometer coisas que ainda não foram 100% elucidadas. E aqui as datas, né? Então, começamos hoje no dia 26 de fevereiro e vamos seguindo até o dia 28 de maio. Depois do dia 28 de maio, eu não quero ver nenhum de vocês mais. Eu quero todos de férias, todos jogando futebol com os amigos. A gente pode até marcar um futebol, mas na universidade eu quero todo mundo de férias aí com nota 10 na disciplina, hein? Com fé em Deus. Amém. A periodização também vai servir para treinamento resistido? Cara, que vai passar? É importante sua pergunta, viu, Marcos? Você está sendo bem liso com essa pergunta, né? A gente pode... É claro que para nós falarmos sobre periodização, existem dois soviéticos que a gente não tem como não falar, né? O primeiro é o famoso Lev Pavlov Matveyev, que foi o
primeiro, né, que universalizou a periodização de treinamento, utilizando-a no atletismo. Só que a periodização de treinamento no atletismo, ela tinha uma limitação, que ela era uma periodização em que o pico de performance era a cada 4 anos. O famoso macrociclo. Macrociclo. Exatamente. Né? Na verdade verdadeira, né, a periodização, o macrociclo, ele era de 1 ano e eles faziam 4 macrociclos. Por isso que tem a fase de transição. Né? Mas, e assim, a periodização do Matveev é o que a galera sabe, né? Se alguém fala que conhece de periodização, normalmente conhece Matveev. E o Bompa. Então, vamos lá, vamos na linha cronológica da coisa. Então, nós temos aqui vou até cortar aqui. Nós temos em 1951, a publicação da periodização de Matveev, e dos anos 50 aos anos 60, o boom na ciência em relação à periodização de treinamento físico baseado no modelo do Matveev. Que é aquele modelo, acho que vocês já ouviram falar, né? Microciclo, mesociclo, macrociclo. Né? Período preparatório geral, PPG. Período preparatório específico, período pré-competitivo, período competitivo, transição. Aí volta tudo de novo. Só que aí, o Matveev virou estrela, né, superstar da Guerra Fria, e ele teve um aluno que chegou para ele e falou assim, professor, eu quero trabalhar um pouquinho em cima da sua periodização, porque a sua periodização é muito bacana, mas ela tem um problema. Ela não serve para treinamento de força. E esse soviético era um cara chamado Yuri Verkhoshansky. Né? Nossa, até arrepia. Falar. Até arrepia. Né? E aí o Matveev falou, beleza, vamos ver o que você faz. E aí o Yuri Verkhoshansky pegou o modelo linear de periodização de treinamento físico do Matveev e criou o modelo de blocos, periodização em blocos, para atletas de força. Já ouviu falar desse, Marcos? Já, né? Já. Bem famoso. Exato. Então, o Verkhoshansky pegou e criou a periodização de força, em que o atleta não tinha um pico de performance ao longo de um ano. Ele tinha vários, né? Tinha a performance, transição, performance, transição, performance, transição, com todo o modelo específico em blocos. Então, nós temos uma periodização muito clássica, linear, voltada para endurance, ciclismo, atletismo, o que for. E nós temos, a partir dos anos 80, 1982, a publicação do Verkhoshansky com a periodização de treinamento esportivo em blocos para atletas de treinamento de força. Essa em blocos tem nada a ver com a ondulatória, né? É outra coisa já. É excelente a sua questão. Né? A em blocos ela veio da ondulatória, do Matveev. Né? Só que esse termo ondulatório teve um outro cara, né, que pegou e começou a estudar isso. Né? Porque, no meio da Guerra Fria, 2 soviéticos serem a referência no mundo, tinha alguma coisa, né, que traz um certo ciúmes, né, para os americanos. E aí vem um americano aí muito famoso chamado Tudor Bompa. E nos anos 90, o Tudor Bompa começou a publicar suas obras na ciência do treinamento físico. Até que ele publicou um livro, né, de periodização esportiva. Só um segundo, galera. Só um segundo.
Todo mundo aí? Todo mundo aí? Me ouvindo? Sim. Beleza. Então, Sim, vamos voltar aqui na história. Então, nós temos Matveev nos anos 50, Verkhoshansky nos anos 80. Aí, né, no início dos anos 90, nós tivemos o Bompa, que começou a publicar suas obras, pegando essas periodizações e tentando generalizar. Ou seja, aplicar para qualquer esporte. Para crianças, para jovens, para ginástica, para o atletismo de velocismo, para o tênis. E aí ele foi cada vez mais melhorando as suas publicações. Até que, nos anos 2000, ele traz isso aqui, ó. Teoria e metodologia do treinamento desportivo. E esse livro aqui é a maior obra do Bompa. É um livro que não é tão grosso, né? Não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Mas tem pontos sensacionais aqui. Então, vocês não vão conseguir ler daí, mas bases para o treinamento, princípios do treinamento, preparação de treinamento, variáveis de monitoramento do treinamento. E é sensacional esse livro aqui. Este livro especificamente, que é a 5ª edição, esse aqui é talvez um dos maiores livros da área de educação física, que é o livro do Bompa de periodização esportiva. Aqui tem periodização para qualquer esporte. Mas, enfim. E aí, só que nessa mesma época do Bompa, tá? Mesma época do Bompa. Teve um brasileiro, Teve um brasileiro. Cara foda. O cara, ele é tão foda. E ele acha que ele é tão foda também, né? Porque ele é foda, mas ele acha que ele fala dele em terceira pessoa. É sensacional, eu acho isso maravilhoso. Ele fala dele em terceira pessoa. Mas o cara é muito bom, né? O pesquisador brasileiro, que nos anos 90 foi para a Rússia, né? Foi aluno do Verkhoshansky. E a mesma coisa que o Verkhoshansky falou para o Matveev, ele falou para o Verkhoshansky. Professor, seu modelo de periodização é muito bom, mas ele não serve para o futebol. E aí, em 2002, 99, depois a edição de 2002, eu acho que teve outra em 2006, Antônio Carlos Gomes publica um modelo de periodização de cargas seletivas, que é o modelo de periodização para o futebol. O problema é que esse não pegou. Professor, eu tenho um livro do Antônio Carlos Gomes, sobre treinamento desportivo. Não sei se esse que tem. Ele tem vários, viu, Marcos? É um cara muito, né? Ele tem vários, mas ele não tem... O de periodização mesmo é esse de cargas seletivas, que foi a obra que ele publicou baseado nos estudos que ele fez lá. Porque isso que eu ia falar, porque eu não achei nada muito sobre periodização, assim, sobre específico, sabe? Depois eu te mando esse livro, Vou sortear um na disciplina. Não, tô brincando. Se for o do Bompa, eu tô caro pra dedéu, né? Esse aqui vai ficar na minha prateleira eternamente. Isso aqui até arrepia, você tá doido. Mas enfim. Lá pra pirataria, viu, professor? E aí, nos anos 2000, o Antônio Carlos Gomes começou a publicar isso, só que a galera não deu muita bola, literalmente. Desculpa o pleonasmo. Só que o Corinthians deu. Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista deu bola. Depois que o Corinthians caiu para a segunda divisão em 2007, o Corinthians se reinventou. E em 2011, acho que se eu não me engano, em janeiro de 2011, o Corinthians bateu na porta do Antônio Carlos Gomes. E convidou o Antônio Carlos Gomes para montar a periodização anual do Corinthians. Vamos fazer um teste.
O que aconteceu em dezembro de 2011? Corinthians campeão brasileiro. Aí, Corinthians campeão brasileiro, 2012 Mundial, Libertadores. Aí, ele, em outros trabalhos, ele continuou fazendo alguns processos de periodização. Em 2015, de novo, o Corinthians convida o Antônio Carlos Gomes para montar a periodização anual. E o que aconteceu em dezembro de 2015? Corinthians campeão brasileiro. Então, se vocês jogarem o currículo do Antônio Carlos Gomes aí no Google, vocês vão encontrar bicampeão brasileiro. Porque ele é bicampeão brasileiro pelo Corinthians. Dá pra gente chamar ele lá de volta, professor? Podia, né, tá precisando, viu? Deixa o cara lá, né, pô? Eu vou lá, chama ele. Eu vou lá e busco. Faça favor. Mas é isso, galera. Então, negócio desse cliente vai falar um pouquinho disso. Mostrei para vocês aqui esse meu filho, né? Eu tenho 2 filhos, esse do Bompa e o Gaiton, né? O Tratado de Fisiologia Médica. Esses 2 são meus queridos aqui. Mas eu tenho um terceiro, viu? Que é esse aqui. Esse aqui também. Escola Norte-Americana de Pedagogia do Esporte. Mostrando aqui os ensinos do esporte. A capa dele é uma grama. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Mas a capa dele é uma grama sintética. Esse aqui também traz... Caramba, da hora, hein? Só que ele vem mais no contexto de ensino dos esportes, sabe? E não de treinamento físico. Mas para ensino dos esportes ele é muito bacana também. Ele é de um pesquisador, se não me engano, australiano. Mas a Austrália, Inglaterra e Estados Unidos, até pela língua também, tem uma escola só, né? Que é o Teaching Games, que chama Ray Stubbs. É bem bacana esse livro aqui também. Enfim, ou seja, Marcos, a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento de força, assim, aplicado ao futebol, é claro, mas a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês de novo. Professor, pode falar. Mas tipo, como é que eu posso dizer? O plano, a montagem, assim, a planilha, tipo, serve também a mesma coisa de futebol para treinamento existido, né? Tipo, trabalhar com macrociclo, meso, micro, etc. Depende da planilha, depende da equipe que você tem. Se você tem equipes, se você tem equipes infantis, eu estou trabalhando. Ó quem veio dar um oi aqui para vocês. Dá um salve lá para a rapaziada. Mas se você tem equipes de iniciação esportiva, você até consegue colocar os modelos clássicos de periodização. Mas no alto rendimento não, porque você não tem um ano para trabalhar. Não tem como você dar um pico de performance. Até o atleta chegar no pico de performance, o time já foi rebaixado. Então, é mais específico, tá? É mais específico. Mas é claro que para chegar lá, a gente vai falar das outras. E aí, consequentemente, vai ter planilhas das outras periodizações também. Tudo bem? Beleza, professor. Galera, então, próxima aula, a gente começa aqui com a aula que eu amo falar de paixão, que é sobre a história do Cuju. Futebol. A gente vai... Aprendemos essa na disciplina passada, professor. A galera do quarto semestre aí tá em vantagem, hein? Mas tem coisa aqui que vocês não sabem, hein? For falar com o Ju, for falar com a Mari, for falar o Cáutio, alguém já ouviu falar? Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho. Não. Cáutio, William, sabe o nome do campeonato italiano é Cáutio, né? Sim, Cáutio. Por que será, né? Enfim, vamos falar no próximo aula. Então a gente vai falar, né, especialmente sobre história e evolução do futebol. Deixei a aula da semana que vem só para falar sobre a história do futebol, tá? E essas, talvez aqui, tá? Talvez, se não der para falar em uma aula só, a gente joga
para a segunda, misturando com os aspectos sociais, tá? Então, vamos ver como vai andar a próxima aula aí. E também a gente tem, né, as atividades pedagógicas do ensino de futebol. E essa aqui, tá? Ela é essas duas, na verdade, tá? Que estão em cor aqui rosa claro. Essas duas, elas são aulas que a gente vai falar bastante sobre o contexto prático, mas elas são teóricas, tá bom? Então, a gente vai falar bastante sobre contextos táticos, sobre como aplicar o ensino de futebol na prática, mas elas são teóricas. Tá? Isso tem uma lógica, tá, gente? Não tirei isso aqui do nada. Então, basicamente, é a unidade 1 e 2 do livro, tá? Aqui, se vocês quiserem acompanhar fazendo a leitura, acompanhe a nossa disciplina fazendo a leitura do livro, tudo bem? E aí não tem aula prática, né? No primeiro bimestre, não. No primeiro bimestre, não. Tá? E aí nós temos aqui, né, na primeira semana de abril, digamos assim, né, inteira, nós temos aqui a prova B1, né, que é a semana de provas de vocês. E aqui, essas 4 outras aulas aqui, por que que eu repito o tema? Por que que eu repito o tema aqui? Porque aqui nós vamos falar sobre como colocar os métodos de ensino na prática. E na outra aula, depois da prova, a gente vai pôr em prática. Né? E aí sim a aula é prática. Tudo bem? Beleza. E aqui a gente começa a mesclar, tá? Uma aula prática, uma teórica. Uma prática, uma teórica. Uma prática, uma teórica. Talvez a de fisiologia não fosse boa se a gente desse prática. Né? Mas a gente vê como anda. Se a de fisiologia for teórica, a gente dá a de princípios prática. Se não, as duas têm um lado bom prático e um lado bom teórico. E não dá para falar tanto sobre os dois lados. Então a gente tem que escolher aqui. Se a gente for falar sobre os testes, sobre a avaliação, sobre a análise clínica ali do contexto, é teórica. Se a gente for fazer as avaliações, ensinar vocês a como fazer, como mensurar, aí é prática. Então, é sobre esses pontos que a gente tem que entrar no consenso aqui. Tudo bem? Beleza. A mesma coisa sobre princípios. Por isso que eu deixei a fisiologia. Entre as duas, eu prefiro que a de princípios seja teórica. Porque ela é análise de tomada de decisão. Né? Então, tem muita teoria por trás. Né? De métodos. Qual a diferença, né, para o futebol de campo, vamos dar o exemplo. Qual é a diferença de você jogar com um 3-4-3, com um 4-3-3, com um 5-3-2? Às vezes, você aumentando os esquemas, jogando em linhas, você pode fazer um 4-1-4-1. Você tem N possibilidades. Qual é a diferença de cada uma delas? A gente vai entender. Aí a gente vai dividir, né? Os princípios operacionais que a gente vai aprender, que existem princípios de ataque, e, na verdade, princípios ofensivos e princípios defensivos. Depois, na hora que a gente for pegar para analisar princípios ofensivos e defensivos, a gente vai ter que tentar estudar como treinar para que a sua equipe melhore os princípios ofensivos e defensivos. Por exemplo, transição. A saída da defesa para o ataque. É uma coisa totalmente treinável. Né? Só que como treinar? Se sai mais rápido, se sai mais lento, se sai em diagonal, se sai em vertical, se sai em linha, se sai em bloco. Tem N possibilidades. Por isso que eu prefiro que essa seja teórica do que prática, entende? Mas, enfim, a gente entra no consenso no segundo bimestre. Tudo bem? Beleza. Aí é de treinamento físico prática, né, galera? Se a gente dá de treinamento físico teórica também, Não, aí é hora do CrossFit. Já ouviram falar da galera do CrossFit que perderam espaço no CrossFit e foram pro CrossFit? Eu achei esse... Meu Deus. Mas o segundo bimestre aí, ele tem esse cunho
um pouco mais aplicável, enquanto o primeiro bimestre ele tem um cunho mais importante em relação ao conhecimento da disciplina. Tá? E a gente vai seguir para que vocês façam o acompanhamento pelo livro de todos esses conceitos. Tudo bem? Beleza. Beleza, professor. Gente, então... Beleza, professor. Essa foi a nossa aula de hoje. Gostaram? Muita coisa? Da hora, professor. Da hora. Da hora. Boa. Não é um tema interessante? Não, né? Ninguém gosta, né? Nem um pouco. Pô, só me interessa a parte da fisiologia. Cara, olha, assim, eu, no meu primeiro semestre de graduação, comecei a fazer iniciação científica na fisiologia, né? Meu primeiro semestre eu já estava lá treinando rato, né? Já estava no laboratório de fisiologia. Mas eu tive aula com um cara chamado Alcides Scaglia, que dá curso na CBF. Ele dá os cursos na licença da CBF. E a pedagogia, quando ela é aplicada no futebol, é diferente, viu, Marcos? É diferente, cara. O negócio é lindo. É lindo. É bonito. Porque eu não manjo nada de futebol, mano. Eu, sei lá, não entendo nada mesmo. Então... Não, mas não é do futebol. É da pedagogia aplicada ao pedagogia futebol. do futebol. E aí tem coisas que nós olhamos, a galera do quarto semestre que teve as aulas lá de pedagogia, sabe? Que a gente olha para trás e fala, caramba, eu fazia isso quando eu era criança, para quê? Fica... Então, eu sou suspeito para falar, eu também prefiro a parte fisiológica da coisa, mas a parte da pedagogia ela é muito bacana, viu? E eu tenho um grande amigo pessoal meu, que ele é fisiologista e preparador físico de um grande clube daqui de São Paulo, e a gente conversa bastante e tal, e ele falou para mim, André, eu estou estudando muito pedagogia, porque você tem que, no futebol, o futebol é muito grande e envolve muito dinheiro por ser tão midiático. Então, assim, não dá para você, enquanto preparador físico, trabalhar conceitos físicos fora do ambiente de jogo. Entende? É diferente de um esporte individual. É diferente das lutas, da natação, do atletismo, onde você pode socar madeira nos caras lá, as meninas desse tamanho também. Pô, os caras tudo 100% físico. Por quê? Quanto melhor o físico, melhor o rendimento, né? Essa é a lógica. No futebol não é assim. Na verdade, nos esportes coletivos em geral não é assim. Especialmente nos esportes coletivos de contato. Tem outros fatores que vão além da parte de performance física. É claro que o físico, né, não tem o que falar, mas não dá também para você excluir a parte do campo, a parte de jogo. Não dá para você trabalhar o físico dentro da academia, por exemplo. Então, isso não tem espaço no futebol ou em qualquer outro esporte coletivo. No caso do jogador técnico, né, professor? O jogador técnico também ele seria um dos fatores principais. Né? Assim, no esporte coletivo, você sempre tem essa variabilidade de performance. No esporte coletivo em geral. No basquete, você tem isso. No rugby, no futebol americano, no hóquei, qualquer esporte coletivo, no vôlei, né, você tem essa diferença. Agora, no futebol, até por ser um esporte coletivo que você trabalha com muitas pessoas ao mesmo tempo, na verdade, vocês conseguem ver uma linearidade, tá, galera? Se vocês pararem para pensar, quanto mais jogadores estão em campo, mais físico aquele esporte é. Só que também mais variado ele vai ser. E não dá para você dar o mesmo treinamento para todos. Porque cada um tem a sua especificidade, que é um princípio do treinamento físico, hein, Marcos? Né? Uhum. O princípio do treinamento físico é a especificidade. Então, a preparação física pro esporte, ela é totalmente diferente da preparação física
para musculação, para saúde, para estética, que é o que a gente aprende na faculdade. Então, um preparador físico que quer trabalhar com esporte, especialmente com alto rendimento, ele não adianta ele saber apenas de fisiologia ou de treinamento físico. Ele tem que entender o contexto do jogo, o contexto do esporte. É diferente quando a gente fala de esporte individual. Você pega nadadores, por exemplo, é água e terra. O treino deles são divididos em água e terra. Tá na água é para fazer treinos físicos na água. Tá na terra é para fazer treino físico na terra. Então, pode ser físico para prevenção, pode ser físico para fortalecimento, pode ser físico para ganho de massa, pode ser físico para ganho de resistência, o que for, mas é físico. E na piscina, é claro, na água, você tem as correções. Né? Você tem correções técnicas, e aí o ensino técnico, é óbvio, você não vai criar um jogo para ensinar o nadador a dar braçada. Quando a gente for falar de o que eu estava falando no começo da disciplina, ele vale para o esporte coletivo, tá, gente? Isso é óbvio, né? Não vai fazer um jogo para um boxeador aprender a dar um jab. Né? Essa, inclusive, é uma das críticas à pedagogia do esporte, né? A galera que é extremista e que acha que o jogo é para tudo. Isso, na Unicamp, isso era uma grande discussão, né? Pô, eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho na disciplina lá, peguei o esporte de futebol americano. Alguém queria que eu fizesse joguinho para atleta de futebol americano. Isso não tem cabimento. Mas existe, tá, no esporte coletivo, em geral, essa questão da pedagogia do jogo, tá? E a gente vai adentrar a fundo nesses pontos aí durante a disciplina, tá? Beleza. Fechou. A gente vai tentar mesclar aí Beleza. Na verdade, isso aí, nas grandes universidades, é o que divide a galera, né? A pedagogia, a fisiologia, se tiverem alguns colegas em universidades que são muito bem conceituadas na educação física, né? Se vocês, FMU, USP, Unicamp, outras faculdades de São Paulo aí que são conceituadíssimas, onde a educação física é muito forte como curso no contexto da universidade, é 50-50, viu? A galera é brigada mesmo de não se conversar em alguns locais, né? Na USP o negócio é dessa forma. A pedagogia e a fisiologia, elas são água e óleo. Caramba. É sério. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da disciplina. É bem bacana falar sobre os dois pontos aqui e tentar, obviamente, juntar os dois, né? Esse é o segredo da coisa. Beleza? Beleza. Nos encontramos sexta-feira que vem, galera. Valeu, professor. Bom descanso. Professor. Professor, boa bom noite. fim de semana. Último ponto, tá, galera? Sexta-feira eu não vou chegar até as 10, tá? Entre 9 e 9h30 estamos batendo cartão aqui. Tá bom? Maravilha. Beleza. Perfeito. Beleza. Então é isso. Demorou, professor. Aí vocês gostaram. Boa, unidade 1. Mas aí tem que começar mais cedo, né, professor? Vai dar os treinos, professor. Todo mundo entrar às 7h10, estamos aqui. 7h10 eu saio de serviço, sem condições. Tô tentando acompanhar pela condução, mas dependendo do lugar, o sinal é horrível. Mentira. Tô feliz com as aulas Mas vou tentar. Beleza. Galera. Falou, professor. Até mais, boa noite. Falou, professor. Bom final de semana aí. Tchau, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos aí. Falou, professor. Falou. Boa noite.